Hello, hello! O nosso podcast de hoje tem uma convidada super especial e vamos falar aqui um pouquinho sobre empreendedorismo e desenvolvimento de competências internas. Vamos ajudar um pouco os empreendedores a entender o que são essas competências e como é que essas competências podem valorizar a nossa trajetória como empreendedor. A minha convidada é graduada em gestão, é pós-graduada em gestão internacional, mas o que ela gosta mesmo de fazer é ajudar as pessoas e ajudar a transformar a vida das pessoas. Raquel Pelicano, obrigada por ter vindo. Eu é que agradeço. Queria que contasse um pouquinho do seu trajeto. Eu sei que é graduada em gestão, é apaixonada por pessoas, tem um lema que é inspirar as pessoas a ser aquelas pessoas que as inspira, que eu achei fantástico. Sim. E como é que se deu isso? Vem da consultoria, já atua há muitos anos, desde 96, graduou em 96, começou com consultoria, abriu a Pelicano Consultores, que é o seu sobrenome. É. E no decorrer do tempo, ao longo de uns anos, começou a perceber que as pessoas precisavam mais de desenvolvimento e de competências pessoais, é isso? Olha, é assim, o percurso vem um bocadinho assim, o que é que eu mais gosto de fazer e o que é que o desenvolvimento pessoal tem a ver também um bocadinho com esta parte toda que eu fiz de empreendedorismo e trabalhar com empresas. É trabalhar com pessoas, ok? Então, efetivamente, o que eu acho que sempre motivou e que eu sempre gostei ao longo destes 28 anos de carreira que eu tenho, profissional, é este contacto com as pessoas. Perceber para onde é que elas querem ir, onde é que elas estão. Então, de tudo aquilo que eu fiz da minha experiência profissional, desde a consultadoria, dos projetos, esta parte do desenvolvimento pessoal, tem um ponto em comum, que é ajudar as pessoas a chegarem a algum sítio. E, efetivamente, a história é um bocadinho comprida, não é? Pronto, já fiz muita coisa, mas só aqui para fazer e para poder responder, eu em 2017 fiquei ali numa encruzilhada. Okay? Estava ligada, tinha tirado há pouco tempo o mestrado em Economia e Gestão Internacional, estava ligada a uns projetos para fundos comunitários internacionais, só que eles não avançaram e eu fiquei um bocadinho sem saber o que é que fazer. Portanto, já tinha tudo planeado na minha vida, não é? Como boa empreendedora. E de repente fica assim, ok, e agora? E foi aí que eu descobri esta parte do desenvolvimento pessoal. Já gostava, já estudava, já pesquisava, mas em termos de olhar para o desenvolvimento pessoal como uma profissão, como o que eu faço hoje, foi ali em 2017. Boa. Eu sei que você foi estudar logo com o melhor, com o co-founder da metodologia, não é? Sim. Eu queria que explicasse um pouquinho isso. Eu gosto de falar muito do conhecimento, do aprendizado, Sim. que só o aprendizado transforma as pessoas. Como é que foi isso? Como é que se deu? Eu preciso me preparar para ajudar as pessoas sobre esse tema. Como que você procurou ele? Como é que já foi logo no melhor? Já disse assim, não, eu vou estudar, mas já quero estudar logo com o cofundador da metodologia. Foi muito curioso, porque não estava previsto. Ou seja, eu em 2016... Quando falo de metodologia, desculpa que eu não falei, que estou a falar de PNL, não é? Sim, Pronto, sim, acabei por não falar. Também já iremos um bocadinho ali à frente. Assim, eu em 2016 fiquei na tal encruzilhada que não sabia muito bem o que é que havia de fazer. E comecei a pesquisar e a pensar, ok, eu preciso de alguma coisa, de algum negócio que eu controle, que tenha a ver com a minha vontade, porque aquilo que eu estava ligado, o que é que acontece? Nos projetos para fundos comunitários, quem conhece um bocadinho o setor, abre candidatura, fecha candidatura, temos cliente, não temos cliente. Eu era muito especializada numa área, essencialmente indústria, pronto, projetos tipo em determinadas áreas. Eu tinha duas opções, ou estudava mais áreas para abranger outro tipo de projetos e poder ter mais trabalho, ou fazia uma transição de carreira. E foi o que fez? E foi o que eu fiz. E comecei com coaching. Okay? Sem saber muito bem o que era o coaching, estava-se a começar a ouvir falar de coaching aqui em Portugal, em 2016. Fiz a minha certificação de coaching e na altura em que eu faço a certificação de coaching tínhamos um colega que começou a falar em PNL, que eu não fazia ideia o que era PNL, para programação neurolinguística, o que era isto. Ok, o que é que nós fazemos? Quando vai um colega vamos todos. E lá fui eu, fomos todos. Então eu comecei a pensar, ok, aqui pode ser uma carreira, pode ser, e pensei e projetei a minha vida tipo em 3 anos, fazer a formação toda, começar com o inicial, depois seguir. O que é que acontece? Em abril, através de uma colega, eu sei que o Grindr vem a Portugal, começa-se a ouvir falar que ele vem cá, e eu penso assim, Raquel, ok, olha, então porquê é que, se tu queres fazer disto de carreira, porquê é que não fazes com ele e não fazes tudo? E fui a uma apresentação, dia 1 de abril, a Lisboa, com uma amiga. Não foi ele que estava cá, foi a escola que o representava.
E eu comecei a pensar assim, ok, então se calhar o caminho é por aqui. Então comprei o pacote todo. E o senhor que me bateu assim, mas isto é muita coisa. Eu só lhe perguntei assim, olha, mas não está a vender tudo, então eu quero comprar tudo, porque senão hoje ia fazer uma coisa, amanhã ia fazer outra, depois ia fazer outra. Então eu, 2017, foi quase um ano sabático a estudar, portanto fiz a formação toda, fiz desde PNL com novo código, ou melhor, coaching com PNL novo código, fiz o master, fiz o trainer, então fiz a formação toda. Pronto. Tive o privilégio de estudar diretamente com ele. Na altura veio cá ele e a Carmen Bostic, em 2017. Em 2018 tive o privilégio de fazer parte da equipa de trainers dele também. Uau. Pronto, mas entretanto fui-me desligando, fui fazendo o meu percurso, veio o Covid, pronto, e entretanto ele não veio mais cá, então foi assim um bocadinho que eu fiz uma mudança radical em 2017. Ele tem ou tinha um outro sócio que também É o Grinder, a Carmen e o Michael Carroll, que é representante da NLP Academy, que é inglesa, que é britânica. E sim. Eles como é que faziam isso? Eles traziam uma empresa portuguesa que representava... Não, era a própria empresa inglesa, a NLP Academy é que representa o Grinder em qualquer sítio. Portanto, todos os programas, todas as formações feitas são feitas através... Quem quiser fazer com o Grinder tem que fazer através da NLP Academy. Embora ele dá o trainer, essencialmente, faz a formação do trainer e faz a formação do trainer de novo código. Pronto. Direcionando para os empreendedores. Ok. Quais são as competências internas? Eu sei que são muitas, mas assim, algumas competências internas que a Raquel acha que é essencial para uma pessoa que ou que quer empreender, ou que já empreende, ou que quer melhorar a sua capacidade no empreendedorismo. O que é que diria assim, 3 competências essenciais? Eu vou pedir para você resumir para texto, porque eu sei que tem muitas. Eu vou te dizer assim muito rapidamente, eu acho que é a resiliência, que é fundamental. Uma boa inteligência emocional para fazer uma gestão de emoções, ok? E eu acho também, estava aqui a pensar, que eu acho que é a vontade de aprender, ok? Porque se eu tiver a vontade de aprender novas coisas, eu consigo ultrapassar os meus bloqueios, consigo ultrapassar as minhas limitações, okay? Consigo olhar para as situações que estão a acontecer no mercado de uma forma mais ampla, não é? Ter uma visão mais aberta. Então acho que se calhar essas 3 seriam as fundamentais. Resiliência, vontade de aprender e inteligência emocional. Sim. Não é nada fácil, né? Ter resiliência, ter vontade de aprender, eu acho que é o mais fácil no dia a dia de um empresário, de um empreendedor, porque ou a gente aprende... Hoje o que a gente aprendeu hoje é diferente do que está amanhã, então a gente tem que estar sempre conectado. E não concordo muito. Da experiência que eu tenho, não é? Como eu também já estive ligado aos projetos e trabalhei muito com empresas, o nosso tecido empresarial português também, pronto, é muito microempresas, empresas de muito pequena dimensão, empresas familiares. E muitas vezes, ainda outro dia também ouvi em qualquer sítio, quem está à frente da empresa, não é? Muitas vezes tem menos conhecimentos do que quem entra lá e os seus próprios colaboradores. E às vezes as pessoas não querem mudar. Sim, então, isso é verdade. Essa geração mais antiga, sim. Eu quando eu falo assim, eu vejo muito essa geração nova, a parte do digital, a parte da... Tem muito empresário novo agora no empreendedorismo aqui em Portugal, que já vem com uma outra onda, com uma outra cabeça e sabe que o conhecimento é, acima de tudo, um viés que não dá para voltar atrás. Não dá eu vejo se atualizar, não é? Sim, eu vejo muito nas minhas formações, porque eu estou ligada à área de desenvolvimento pessoal, depois muitas pessoas enveredam ou pela área de coaching ou de terapias, e sim, já vêm com uma mentalidade aberta e sabem que têm que aprender. E ainda bem. E como são negócios muito pequeninos e tudo depende deles, têm mesmo que aprender, porque ainda não têm meios para poder delegar, ou então se delegar, delegam uma outra coisa. Então, se calhar... acaba também às vezes por ser contraproducente e penoso, porque também tem que aprender tudo e fazer tudo. Sim. É um balance. Sim. Inteligência emocional. Inteligência emocional é muita coisa, não é, Raquel? É muita coisa que a pessoa precisa ter. Equilíbrio, liderança, gestão. O que é que faz um empreendedor conseguir utilizar a inteligência emocional
de uma forma benéfica para a gestão como um todo, não é? Como é que eu posso pegar da inteligência emocional e trazer para dentro da minha empresa e trazer proveito disso? Eu acho que é muito importante, quer os líderes, qualquer um de nós, independentemente da posição que esteja numa empresa, saber fazer a sua gestão de emoções, aquilo que está a sentir e percepcionar aquilo que está a sentir, a ver que o outro está a sentir. Okay? Então, mais do que uma comunicação às vezes verbal, é nós termos esta capacidade de perceber e percepcionar o que é que está a acontecer no outro e o que é que está a acontecer em nós. Então, quanto mais nós tivermos esta capacidade, porque pensamos aqui, eu acho que é indiferente da dimensão da empresa, mas os desafios podem ser diferentes, mas quem está à frente de um negócio, quem está à frente de uma equipa, tem que lidar com vários desafios. Sim. Tem que lidar com as suas emoções, nem sempre acorda bem disposto porque as coisas não correram bem em casa, então chega ao trabalho e traz toda aquela carga, e vice-versa, nem sempre as coisas correm bem no trabalho e leva a carga toda para casa. Então aprender a fazer esta gestão, okay? Se conseguir fazer uma boa gestão de emoções e perceber o que é que está a sentir, o que é que aquilo está a dizer e como é que pode, deixa-me olhar para ela, deixa-me ressignificar, deixa-me tratar, para conseguir depois fazer face aos desafios de uma forma se calhar mais racional, mais calma, mais com outros recursos para poder resolver o que está a acontecer. E tem alguma dica prática? Por que eu digo isso? As pessoas às vezes me falam, Priscila, é muito fácil só dizer para eu ser equilibrada, para eu ser resiliente, para eu ser calmo, para eu ouvir meu funcionário, mas você não está no dia a dia. Eu ouço as pessoas dizerem assim, é muito fácil falar, mas anda cá, fica aqui no meu dia, fica aqui o dia inteiro, aturar o que eu aturo e etc, etc. Né? Porque o dia a dia do empreendedor não é uma coisa, não é um mar de rosas. Uma dica prática para equilibrar. Não sei, eu vejo muita pessoa, eu vejo uma onda agora, uma leva agora também da meditação, também. Uma leva do exercício físico. Sim. O que é que a Raquel faz no teu dia a dia que poderia ser uma dica para alguém que está nos ouvindo e diz assim, eu vou fazer isso, se calhar consigo equilibrar mais? Há aqui algumas coisas. Às vezes as faltas de comunicação, ou às vezes os conflitos, não é? Pronto, e esse stress vem muito de nós também não percebermos o que é que está a acontecer do outro lado. Então, sim, se calhar é primeiro aprendermos sobre comportamento humano, saber ler nas entrelinhas o não verbal da pessoa, por um lado. Depois, algumas técnicas também permitem, eu preparar-me para uma reunião ou para falar com o meu colaborador. Podemos fazer meditação. Se eu fizer meditação diariamente, ajuda-me a ser mais calmo e a centrar. Um exercício de respiração, o contar até 10, por exemplo. Utilizar algumas técnicas de programação neurolinguística que nos ajudam ali a ressignificar e a mudar as coisas, fazer uma gestão de emoção muito rápida. É lógico que no momento nós não vamos deixar de ter aqueles momentos em que me salta a tampa, não é? Mas se calhar é uma coisa mais rápida. Eu posso ser assim, eu estou a ir pelo caminho que não devo, deixa-me refriar, porque senão vai ser um bate-papo e um troca-palavras que não vai ser... Sim. Agora, é um desafio. Mas eu captei aí 2 dicas muito fáceis de fazer. Sim. Respirar. Sim. Dar aquela respirada profunda e contar até 10. Não há nada mais simples do que contar até 10 e antes de tomar uma decisão ou de falar com alguém ou de dar uma ordem, porque de fato aqueles 10 segundos ali mudam muita coisa, não é? Pode, é assim, às vezes é não falarmos no calor do momento. Sim. E é desafiante nas empresas, mas vamos fazer um paralelismo. Às vezes também é desafiante dentro das nossas casas, com os nossos filhos, quando eles chegam a correr, não é? E às vezes a gente, para não estar sempre a berrar, a ralhar, a dizer que não, se calhar também temos que parar um bocadinho. Não é? E depois há outra coisa já agora como uma dica, é colocar a intenção. Antes de ir, a não ser que a pessoa seja apanhada num momento, que aquilo aconteceu naquele momento e tem que controlar. Mas se eu vou ter, por exemplo, uma conversa com a minha equipa, uma conversa com determinado elemento que é mais complicado, eu colocar uma intenção. O que é que eu quero que saia daqui desta reunião? Qual é que é a postura? O que é que ele quer levar daqui? E a pessoa imaginar-se qual é que é a postura que quer, o tom de voz, como é que quer lidar com aquela pessoa, o que é que pode acontecer se ele já conhecer bem o colaborador, não é? Se for um colaborador mais desafiante, ele normalmente faz isto, como é que eu posso reagir à forma que ele está a reagir comigo. Agora, isto normalmente tem que ser também treinado, praticado. Isto é uma evolução, não é de um dia para o outro. Eu tenho uma grande amiga que é engenheira civil, não é nada do desenvolvimento humano.
E há uns 20 anos ela me disse, trabalhávamos juntas na mesma fábrica, e ela me disse, nunca tome uma decisão quando você está muito triste Sim. ou muito feliz. Sim. E o resumo é esse, não é? Em momentos que a gente está ou muito nervoso, ou saiu de uma reunião que estava ali com decisões difíceis, porque o empreendedorismo tem muitas decisões difíceis e tem muitos momentos duros, mas é um momento duro, é um momento que não é feliz, ou seja, eu estou ali muito envolvida, eu estou muito triste, então acalmar um bocadinho, ir para casa, respirar, amanhã é um novo dia. E se me permites, e indo, porque o tecido empresarial português é muito microempresas. Okay? Mais de 90 e tal % são microempresas. Então, muitas vezes é uma pessoa, 2 pessoas. E há necessidade das pessoas também saberem gerir as suas emoções, porque às vezes não é eu gerir os conflitos que tenho com os meus colegas, é gerir os conflitos que eu tenho comigo mesmo. É o medo, é o que é que eu vou fazer, são as tarefas, é o stress do dia-a-dia, é eu querer abrir um negócio de repente e depois já não sei porque abri e as coisas não funcionam como eu quero e eu preciso rapidamente que aquilo funcione. Então é essa gestão, eu acho que é muito importante esta gestão no empreendedorismo, porque é aquilo que eu vejo a nível do nosso tecido empresarial, que nós temos muito, não é? Sim, eu até iria perguntar sobre esse desafio psicológico, né? O medo de não falhar, a pressão pelo sucesso, né? Sim. A pessoa tem ali, é o único emprego, entre aspas, é a única fonte de renda da vida dela. Sim. Então, ela tem uma pressão, como falou, que são microempreendedores, às vezes é uma pessoa, às vezes é o marido e a esposa, ou seja, sofrem, num lado tem o medo de dar errado, e do outro lado tem aquela pressão de que as coisas têm que funcionar, porque ela precisa daquilo para sobreviver, não é? Claro que sim. Como é que a gente consegue amenizar esse sofrimento, entre aspas? Sim, eu acho, eu vou dizer da minha experiência pessoal, não é? Eu acho que é assim, depois não é? de um pico negativo vem um pico positivo, depois vem um pico... Nós vamos andando como empreendedores um bocadinho para cima e para baixo. E no fundo é nós conseguirmos manter o sangue frio, a visão de onde é que nós queremos chegar, porque nem sempre é de um dia para o outro. Sim. Então tem que haver muito trabalho interno. Conseguirmos desligar a voz do medo, assim, e nem é só a voz do medo, é a comparação daquilo que aconteceu. Okay? Então eu estou sempre a comparar, aquele negócio não correu bem, eu agora estou a fazer um negócio, mas não é? O meu cérebro está sempre, se calhar não vai correr bem, este cliente também não vai fechar contigo. Conseguirmos desligar isso é que eu acho que é o maior desafio. Sim. A nossa voz interna. Okay. E acha que o povo português tem um pouquinho vai dar errado, do pessimismo ali já incutido, ou não? Ou isso é uma impressão minha como brasileira? Eu tenho a sensação que o português como um todo... Eu sou casada com um português, atenção. Sim. Tenho 2 filhas portuguesas. Pronto, a família do meu marido é toda de cá. Mas tenho a sensação que o povo, no geral, é um povo mais pessimista. É um povo daquele tipo de que... tá sol, mas amanhã já vem a chuva e não consegue aproveitar aquele momento que tá sol. Eu, se calhar, não diria que é o povo português, eu diria que neste momento começa a ser uma generalização. Então nós temos que começar a aprender a sair. Daí, se calhar, o meu papel é importante, o papel destes podcasts começar a fazer são importantes. Porquê? Porque também tem uma explicação, porque nós estamos feitos, não é? Ou formatados biologicamente para nos focarmos naquilo que nos pode pôr em perigo. A nossa mente, o nosso cérebro, o cérebro trino, temos uma coisa que é o cérebro reptiliano que está sempre, não é? À procura daquilo que nos pode pôr em perigo. Então, em vez de nós pensarmos naquilo que pode correr bem, é automático nós pensarmos naquilo que pode correr mal, porque é por uma questão de sobrevivência. Depois, se calhar, o povo brasileiro já é um bocadinho da característica, não é? Pronto, as culturas tudo vai andando, não é? As características são diferentes, não é? É mesmo como povo, como cultura. Se calhar aqui estamos mais habituados. Agora, é preciso aprendermos a deixar-se estar focados no que corre mal. E eu faço este exercício já há muitos anos. Ok, correu mal, o que é que tu podes tirar daí? O que é que tu podes fazer diferente da próxima vez? É assim, não está a funcionar, o que é que tu podes fazer para funcionar? E o meu negócio tem vindo a ser isso, e é isso que eu aconselho também um bocadinho às pessoas que acompanho e que falo. O negócio não vai ser sempre igual, não é? Se calhar vai ter vai começar aqui, vai subir e depois vai ter tendência a descer. Quando ele está a tendência a descer, nós como empreendedores e empresários temos que procurar uma solução. O que é que eu vou fazer com a minha empresa? Que tipo de produto ou serviço é que eu vou oferecer ao meu cliente? O que é que eu posso fazer de diferente? O que é que eu tenho que trazer de diferente ao meu cliente
não é? E no fundo aquilo que tem acontecido nestes últimos anos é que nós temos que fazer muito mais esforço para ter os mesmos clientes, ao mesmo número de clientes. A concorrência Temos também de é muito trabalhar maior. muito mais. Sim. Eu no início da minha carreira os clientes caíam do céu, eu assim aos trambolhões, eu não os procurava, não é? Hoje em dia eu tenho que ir atrás, e com o digital muito mais. Sim, é bom, porque Sim. Chega a ser muito mais pessoas, mas também a concorrência é muito maior. Muito maior. E isso gera também um certo estresse, uma certa ansiedade Sim. no próprio empreendedor. Como é que isso pode ser controlado, Raquel? Como é que a gente pode ajudar as pessoas a... Ok, eu sei que faz parte, eu sei que é estressante, eu sei que é uma coisa que gera ansiedade, mas como é que a gente pode equilibrar isso? Eu acho que, e agora vou-te dizer como alguém que vem da área de gestão, eu acho que as pessoas antes de irem para o negócio, ou mesmo durante o negócio, têm que fazer um planeamento estratégico do seu negócio. E nós caímos aos trambolhões no negócio. Mesmo eu abri a minha empresa há 28 anos atrás, faz agora, e vou abrir uma empresa, mas há 28 anos atrás era diferente do que é agora. Na altura eu era casada, o meu ex-marido também já era empreendedor, acabou por me puxar, não é? Mas eu acho que era muito mais fácil nós arranjarmos clientes. Hoje o que é que acontece muito? As pessoas estão em burnout, estão cansadas dos seus trabalhos, abrem o seu negócio, não percebem de negócios e está tudo certo, não é? No entanto, também não se preparam e não pedem ajuda a alguém para os ajudar a preparar. E hoje em dia temos muitas vantagens que naquela altura, 28 anos, não havia. Tem Sim. os mentores, tem Claro o YouTube, que tem sim. os podcasts. Sim. Então as pessoas estão muito mais preparadas para errar menos com a quantidade de informação que a gente tem por aí gratuito. Claro. Sim. Não estou a falar de coisas... mas eu não tenho dinheiro. Mas está no YouTube, é gratuito, não é? As pessoas deviam pensar, deviam definir a estratégia, e eu acho que elas vão. O marketing digital, como eu acho que é fundamental, mas faz parte de uma estratégia. Na minha ótica, é um segundo passo. Primeiro eu desenho o meu negócio, percebendo o que é que eu quero do meu negócio, sim, eu vou definir a minha estratégia de marketing. E depois aí andam casadas. Só que as pessoas, eu tenho falado ultimamente com muitos empreendedores, fizeram investimentos enormes, okay? E agora, para terem ajuda, não têm dinheiro. E têm medo de investir e estão ali. Porquê? Porque se calhar não olharam para as coisas antes. Não é? E o dinheiro acaba. Não é? E é assim, às vezes vale a pena fazer um esforço, contratar alguém, uma consultadoria, uma mentoria, um programa de apoio, o que for, para ajudar. Ok, vamos ver qual é que é a tua visão estratégica de negócio, o que é que tu queres fazer, onde é que tu queres chegar, e depois começar a focar no dia a dia. É assim, as pessoas perdem-se, não é? Se depois funciona, pode não funcionar, mas pelo menos há garantia que a pessoa sabe o passo a passo o que é que tem que fazer e para onde é que tem que ir. Não é? Sim. Autoconhecimento. Sim. Vamos falar um bocadinho sobre esse tema, que é um tema sensível, digamos, né? Eu já na terapia há muitos anos e acho que isso me ajudou muito com o meu dia a dia como empresa, como trabalho, como pessoa, como mãe, como tudo. Como é que as pessoas podem se autoconhecer e para que isso facilite a jornada de um empreendedor? O que é que as pessoas podem fazer? Como é que as pessoas adquirem conhecimento sobre elas próprias para que as coisas andem mais facilmente? Olha, eu acho que há várias formas de o fazer. Lá está, com terapia, falar com alguém. É bom falar com alguém, não é? Às vezes as pessoas, por exemplo, eu tenho um feitio que eu falo com toda a gente, não é? Pronto, eu sou um livro aberto e quase conto a minha vida a toda a gente. Então, eu acho que acabo por ir fazendo a minha terapia, não é? Pronto. Porque falo, partilho, pergunto, e depois há imensa coisa. É lógico, podemos fazer formação, não é? Podemos fazer cursos de formação que nos ajudam a fazer o autoconhecimento, mas, por exemplo, eu comecei aos 35 anos, okay? Nesta busca de informação, nesta busca de autoconhecimento, e comecei a ler aquilo que comecei a ler. Olha, eu acho que até as primeiras coisas que eu li foi livros sobre anjos e sobre essas coisas, não é? À procura, à busca de alguma coisa. E tu vais começando a perceber quem tu és, o que é que fazes, e depois vais... Eu acho que à medida que nós vamos evoluindo, também vamos encontrando as pessoas certas, que também nos puxam para esse caminho. Então, mas há muita coisa. Tu tens desde cursos gratuitos, masterclass, então agora com a pandemia, com este boom, não é? Antigamente não arranjávamos grande coisa, mas hoje em dia há tanta informação e é importante nós conhecermos quem somos, onde é que estamos, quais é que são os nossos sonhos, para onde é que nós queremos ir, quais são os nossos medos, okay? Ter clareza
em quem nós somos e onde é que nós queremos chegar, para efetivamente depois podermos começar a trabalhar as nossas competências internas, até para podermos chegar onde queremos chegar, não é? Sim. O autoconhecimento é um eterno aprendizado e é quase que uma universidade que a gente tem que se estudar e se entender e se Sim, compreender acima de tudo, porque eu acho que às vezes nos sacrificamos, não, a palavra não é sacrificar, nos cobramos de certa maneira, com uma certa peso, que nem a gente consegue lidar com aquela autocobrança e com aquela coisa que nós colocamos em cima de nós próprios sem nem saber o porquê. sim. Eu acho que nós somos os nossos maiores cobradores. Eu costumo dizer uma palavra que agora não me está aqui a surgir, mas somos os nossos maiores carrascos. É? Enquanto que nós quando olhamos para as outras pessoas temos uma palavra amiga, uma palavra de alento, não funcionou, o que é que tu podes fazer? Quando é connosco, não é? Quando nós não fazemos algo tão bem, é aquele sentimento de culpa. É? E o que eu aprendi muito, sabes que a programação neurolinguística fez uma grande transformação na minha vida, porque eu percebi que efetivamente as coisas são o que são, foram o que foram, e eu fiz o melhor que podia saber naquela altura. Ou só sabia determinadas coisas, ou estava num determinado estado emocional. Como é lógico, isto não muda as coisas, mas tira o peso das coisas. Sim, E das claro que situações, não é? E às vezes tirar o peso das situações faz com que a gente consiga ressignificar, muitas vezes perdoar o que for preciso perdoar aos outros e a nós, e andar para a frente. Sim. E como é que a gente desenvolve essa resiliência que a gente falou aí anteriormente? Como é que eu posso dar uma dica para as pessoas? O que é ser uma pessoa resiliente, Raquel? Olha, o que é ser uma pessoa resiliente? É uma pessoa não desistir ao primeiro desafio. Eu costumo dizer, eu já tive vários negócios, não tenho só um. Uma coisa é nós chegarmos a um ponto de um negócio, por exemplo, se estivermos a falar em empreendedorismo, e eu dizer assim, ok, não funciona, então a melhor decisão que eu tenho que fazer é fechar, porque se eu não fechar, vai-se estar a prolongar, vou estar a começar a deixar a empresa entrar num determinado estado, que me vai prejudicar a mim pessoalmente, pronto, o que for, não é? Mas, às vezes, há coisas que não correm como nós queremos. É assim, eu às vezes faço um lançamento de uma formação que não corre como aquilo que eu queria. Então nós sermos resilientes e irmos analisando os dados que nós temos. A resiliência é tentar. Ou melhor, não é tentar, é fazer. E à medida que tu vais fazendo cada vez melhor. E um empreendedor precisa disto. E a resiliência está ligada à adaptabilidade também? Sim, a adaptabilidade, a flexibilidade, aquela capacidade de tu olhares, não é por um caminho, é por outro. O Grinder tem uma coisa muito engraçada que ele diz que para termos escolhas temos de ter no mínimo 3 possibilidades, porque uma escolha não é uma escolha, 2 também não, ou é uma ou é outra. Só a partir de 3 é que tu tens efetivamente possibilidade de escolha. Então, nós nas várias situações devemos olhar e perguntar, ok, se este não é o caminho, para onde é que eu posso ir? Se por aqui não está a funcionar, como é que eu posso ir para o outro lado? Então, procurar ter, eu não digo que é um plano B, mas termos a noção para onde é que nós devemos ir. Então esta flexibilidade é muito importante, porque um resultado, seja ele qual for, está-nos sempre a dizer qualquer coisa. Ou seja, resiliência, flexibilidade, adaptabilidade, são todas características que um empreendedor tem que ter, não é? Para conseguir superar os desafios do empreendedorismo e os desafios diários. Essa geração mais nova, acha que eles são... tem essa facilidade de se adaptar às coisas? Se tem essa... Sim, eu acho que sim. Pronto, pelo menos a forma como eu tentei educar a minha filha, ela tem 23 anos e ela vai a tudo, e é uma miúda que vai e que arrisca e que vai para fora e que procura. Já mudou mais do que uma vez, mudou agora de área. Acho sim que eles têm. Agora, também nos compete muito a nós, geração anterior, os pais, a quem está a educar, dar-lhes estas ferramentas, porque é assim, eu se fosse para os meus 22 anos ou 23, algum dia eu ia me imaginar que ia estar a fazer um podcast e a falar de desenvolvimento pessoal. Não. Eu fui para a gestão, havia a minha empresa logo a seguir de ter acabado a faculdade, não é? Comecei a trabalhar. Então, nunca imaginei, e efetivamente, nós mais velhos só olharmos para trás, cada vez mais nós fazemos uma série de coisas. Então, o que hoje é uma coisa, amanhã não é outra. Então, o que eu tenho aprendido
E o meu pai diz, tu ao menos rapariga vais a tudo. Eu quando vejo que uma coisa não funciona, ok, vamos por outro lado. A empresa é sempre a mesma. Mas eu acho que é giro nós também nos desafiarmos, irmos fazendo coisas novas, irmos melhorando. E é isto que eu acho que nós temos de transmitir também aos nossos mais jovens. O que é que eu percebo? É que eles já não estão também disponíveis a aturar determinados número de coisas, querem também ter alguma liberdade, querem ter também alguma mobilidade, ok? Pronto. E aí nem todos os trabalhos, nem todas as coisas o permitem, não é? Sim, claro que sim. Erros e aprendizados. Como é que o empreendedor lida com isso? Errei, falhei, fracassei, fali. Olha, eu só te posso dar a minha experiência, porque eu já falhei, já fali. Ótimo, sobre isso queremos ouvir. Olha, eu posso partilhar contigo. Eu em 2005 estive no setor imobiliário, portanto, eu venho da carreira, a minha empresa tem 28 anos, mas eu já fiz mais coisas. Em 2005 decidi, na altura ainda era casada, abrir 2 lojas logo. Foram assim uma coisa não abriu setor, uma, para depois abrir a outra, já abriu as duas juntas. É assim, o projeto, eu ia abrir no setor imobiliário, o projeto era ter 3 lojas, mas uma num ano, outra no outro, pronto, o projeto estava bem montado, só que eu abri em shopping, que não existia, ou seja, uma coisa fora da caixa, e também um bocadinho empurrada pelo shopping, porque eu queria aqui, pronto, não sei quem nos vai ouvir vai conhecer, mas num shopping que é muito conhecido aqui no Porto, como na altura não tinha loja, não conseguia loja nesse shopping, deram-me outro shopping, quando eu aceito eles dizem, olha, agora tens aqui uma loja para ti, então eu abri 2, hein? Como boa empresária, fiz as contas, ok, o investimento não é muito maior, vamos lá. Só que assim, eu não conhecia bem o setor, pronto, empenhei também um pouco ali a época da crise de 2005, então foi muito desafiante, foi muito dinheiro, tive um divórcio pelo meio, pronto, em termos de equipa, como precisava de um bom diretor comercial, não aconteceu. Houve uma série de situações de contexto, ok? E depois também uma situação a nível pessoal, eu sou muito emocional. Eu preocupo-me muito com as outras pessoas, então eu preocupava-me com o bem dos outros e esquecia-me do meu, não é? E as contas sempre a pagar. Então foram ali uns anos desafiantes. Quantos anos? Eu estive no setor imobiliário nesta marca entre 2005, portanto eu abri as lojas em 2006 até 2008, 2009, se não me engano. A fazer esta gestão de rendas e conseguir fechar as lojas antes, devido aqui a muita arte e engenho de conseguir convencer os shoppings para me deixarem fechar, porque aqueles são 5 anos e não te permitem fechar, enquanto não encontram ninguém para te substituir. Um dos shoppings era fácil, o outro teve a loja 3 anos fechados. Então, foi efetivamente um processo muito doloroso, em que perdi muito dinheiro. Agora, o que é que eu olho para trás? É que se calhar a mulher que eu sou hoje é inerente àquilo, é assim, o que é que eu percebi? Percebi efetivamente as minhas características, percebi o que é que eu faço bem e aquilo que eu faço menos bem. Então, se calhar, se eu soubesse na altura aquilo que sei hoje, se calhar tinha feito as coisas de forma diferente. Como não sabia... Precisou errar para aprender. Precisei errar para aprender. Agora, acho que não é por errar, por ter um negócio que não funcionou bem, que a pessoa não continue, ok, não é por ali, vamos arranjar e fazer outra coisa. Porque eu acho que é assim, eu acho que no empreendedorismo e daquilo que eu tenho visto e aquilo que se fala é que efetivamente as pessoas que chegaram longe foram aquelas que tiveram algumas perdas pelo caminho. Todas. Não é? Não, eu não conheço nenhum empreendedor que não teve muitas pedras pelo caminho. Entre pedras, falo falência, falo perder dinheiro, claro que ou muitas ocasiões, muitas situações muito duras e muito desgastantes para estar onde estão hoje. Eu não conheço nenhuma história, se tiver alguma aí que se apresente, o que eu que acho foi só flores. O que eu acho que é importante é também as pessoas saberem aquilo que estão disponíveis a perder, porque às vezes nós vamos para o negócio e não fazemos contas. Então, é lógico que depois às vezes no dia-a-dia é o salve-se quem puder e vamos andando, mas eu tenho que saber até onde é que eu posso ir e estou disponível. Porque o risco está ali. Então, o risco está ali. Como você disse, perdi muito dinheiro, se calhar perdi todo o dinheiro que eu tinha naquele momento, mas o empreendedor tem que ter essa consciência que se entra no negócio, há o risco de ganhar muito dinheiro e há o risco de perder tudo aquilo, não é? Claro. Muitas pessoas investem e, mas eu não sabia, mas eu não posso perder esse dinheiro. Não pode entrar num negócio sem a chance de perder o dinheiro. E agora tu tocaste aí numa coisa, Priscila, que é fundamental. Por isso é que a pessoa primeiro, se for um negócio,
Às vezes os serviços a pessoa é mais linear porque não investe, mas nós temos que olhar para o negócio e perceber o que é que vamos fazer. Por isso é que é preciso ter consciência do que é que eu vou investir, do que é que eu preciso, quem é que eu tenho que contratar, onde é que que custos é que eu vou ter, okay? E o que é que eu posso vender e qual é que é o retorno, qual é que é a minha margem. Então, há uma série de coisas que, seja eu gestor ou não, Sim, se eu estou à frente do negócio, eu tenho que... Eu costumo dizer que tem coisas básicas para o empreendedor. Vendas, comercial. Um empreendedor tem que ser um bom vendedor. Sim. Tem que ser um bom comunicador. Não tem hipótese. Não consegue. Não existe um empreendedor que não comunique bem, que não fale do seu serviço, que não fale do seu produto. Sim. Tem que perceber um pouco de finanças. Não pode ter um empreendedor, nem que seja uma loja, nem que seja vender natas, sem fazer contas. Não existe empreender sem fazer contas. Eu digo aos meus alunos, que eu estou nessa, pronto, tenho um programa dentro dessa área, eles não precisam ser contabilistas, mas eles têm que saber ler um balanço. Sim. Porque senão o que é que eles dizem, não é? É assim, eu não preciso saber tudo, mas preciso saber o mínimo. Sim. E se não souber, pede um amigo que saiba, claro, pede um vizinho que saiba, pede uma tia que saiba. Sim, mas tem que ter a noção, porque senão ou vão ser roubados, sim, ou vão estar à beira da falência sem nem ter essa noção. Porque caixa é muito diferente de resultado, né? Lucro e resultado é diferente, muito diferente de caixa. As pessoas às vezes não sabem olhar para isso. A empresa está tendo resultado, mas não tem caixa, ou ao contrário. Sim. Mas assim, voltando à parte do desenvolvimento pessoal ligado a essa parte das dificuldades do empreendedor. Como é que eu consigo manter esse equilíbrio? Quer dizer, cuidar dos negócios, cuidar das finanças, cuidar das vendas, cuidar do recrutamento, cuidar de tudo e mais alguma coisa, cuidar de uma família, não ir à falência, que o negócio dê dinheiro e que eu esteja plena e equilibrada. Essa é uma pergunta que vale milhões. É um sonho, mas não existe, não é? Sim. Acho que há momentos em que existe. Há momentos, sim, eu acho, pelo menos eu já consegui encontrar aqui algum equilíbrio. Há momentos em que efetivamente eu estou estressada e preocupada, só que quando aquilo começa a ir demais, eu digo assim, Raquel, desliga. Okay? E temos que aprender a desligar e temos que aprender a confiar. Eu costumo dizer, sabes que eu gosto muito, e um dos meus mentores ou gurus, eu sigo várias pessoas, é o Bob Proctor, eu adorava o trabalho dele, e ele tem uma coisa, eu acredito piamente nisso, a fé e o medo são a mesma coisa em vibrações diferentes. O medo é eu acreditar que vai acontecer, eu ainda não lá cheguei, não é? Ainda não aconteceu, e a fé é exatamente isto. Então acho que um empreendedor tem que ter fé, seja aquilo que for fé para ele, tá bem? Tem que acreditar que é possível, tem que acreditar que vai fazer acontecer, porque é esse acreditar que eu acho que naqueles momentos em que tu estás a passar os maiores desafios te dá o alento e te dá a motivação. Eu acho que sem isso... É verdade. Sem isso... Assim, eu acho que não sabia viver sem isso. Se calhar estava agora aqui efetivamente, eu acho que nós precisamos efetivamente acreditar em alguma coisa. Ou em nós, ou no nosso negócio, ou no nosso propósito, ou que efetivamente aquilo é importante. E perceber, quando pensamos em acreditar nisto, não significa que as coisas vão cair do céu. Às vezes até pode ser assim, não, está no momento de encerrar e de fechar e de partir para outra. Sim. Mas tem muito essa onda agora de que tem medo, vai com medo, e que tem que ir sempre com medo, e que desistir não é opção, não é? Agora tem esse movimento de desistir não é opção. Eu gostei que tocou nesse assunto, de que também é possível desistir, e é preciso desistir no momento correto, não é? Mas eu acho que nem é desistir, é tomar uma decisão que aquilo não funciona. Sim, não é desistir, é olhar para os números muitas vezes e dizer assim, isso não dá certo, isso não dá resultado, o empreendedor tem que gerar lucro. Se tu fores ver quantos negócios, as cassetes que se usavam, foi um negócio que deixou de existir, passou para os DVDs, e agora há alguém que veja filmes com cassetes. Então, houve um negócio que foi muito bom na altura e quem está à frente daquele negócio teve que se adaptar ou teve que dizer assim, ok, então vou fechar este negócio porque isto não dá e vou para outra coisa. Então, não é o desistir, é ser consciente, ou então basta bater com a cabeça na parede. Acho que tem a ver com isso. Agora, às vezes o que eu acho também acontece, as pessoas querem os resultados muito rapidamente porque estão sufocadas. Não é? E às vezes demora tempo. Sim, a maioria das vezes demora tempo, e demora muito tempo. E as pessoas querem o resultado para amanhã, às vezes as coisas não dão certo, e não sabem olhar friamente para aquele negócio e friamente para aquele número. Não tô dizendo que eles têm que ser economistas nem contabilistas. Claro que sim. Estou dizendo para olhar para um número de ver que aquele resultado não é um resultado lucrativo. Claro. Ponto final parágrafo. O empreendedor vive para dar dinheiro, não é Santa Casa da Misericórdia. Foram feitas para dar lucro, para dar lucro, não é?
Sim. Então, assim, eu já acho que tem um determinado momento ali de alguns empreendedores, eu que me coloco nisso, já passei por essa situação, que a gente Sim. fica um pouco cego. Sim. A gente não consegue, a gente é tão apaixonado pelo negócio. Sim, E a gente é verdade. tão sonhador. A gente fica tão... É igual quando a gente tá apaixonado. Verdadeiramente, fica cego. E eu já fiquei cega no negócio, também perdi Sim. muito dinheiro. Também considero que isso foi uma Claro. escola. Claro que sim. Foi, Claro que foi sim. meu pai disse que foi uma pós-graduação cara. Sim. Foi uma Há pós-graduação cara. negócios que são muito caros, é. Foi uma pós-graduação cara. Mas fato é o que a Raquel disse. Não sou, Sim. eu não seria hoje a empresária que sou Claro. se eu não tivesse passado por isso. Mas também, Claro. se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse olhar para aqueles números, para aquele DRE que a gente chama Sim. de demonstração de Sim, resultado do resultado, sim. exercício, com mais... Claro. E olha que eu também fiz gestão, saí da Claro. faculdade de gestão, mas a Sim, gente sai sim. muito crua. Sabes que às vezes a gente é fica assim, cego. Às vezes nem é isso, às vezes é as pessoas que tu... porque são inerências, o contexto é o contexto. E eu acredito que a gente só passa por aquilo que tem que passar. Sim. Que a vida é uma aprendizagem. E eu acho que isso também me faz sentir mais leve quando as coisas acontecem. E não é uma desculpa, mas, ok, por exemplo, eu no meu caso, não tive as pessoas certas, porque o projeto era interessante. Não é? Agora... Eu não posso ficar agarrada que a culpa foi porque não tive as pessoas certas. Não, Já foi. Assim, por exemplo, eu no setor imobiliário eu precisava efetivamente de alguém que fosse uma pessoa racional, que fosse uma pessoa mais fria, fosse uma pessoa que os pusesse a trabalhar. E eu depois do outro lado tinha, ok, anda cá que eu dou-te colo, não é? E às vezes é preciso... Só para claro, culpar. é preciso haver este equilíbrio. Sim, eu hoje claro. tenho essa noção. Eu na altura não tinha. Pronto. Okay? Então é um bocado isso, é como se depois acabamos por nos perceber a nós próprios e compreendermos, pronto. E às vezes eu acho que também temos de ter um bocadinho, ok, de calma connosco próprios, porque somos humanos, não é? Sim. E olhar com um olhar mais distante. Sim. Não é? Porque quando a gente está muito apaixonado, como a gente não vê nenhum defeito, o empreendedor que tem que ter essa característica de apaixonado pelo negócio, Sim. eu acho que é uma característica fundamental. Mas essa paixão, nesses momentos de tomada de decisão, no Sim. momento de uma decisão dura, de olhar para os números, de olhar para uma possibilidade de fechar uma loja, como foi o seu caso, Sim. e se calhar demorou ali, arrastou por mais um ano, uma coisa que poderia ter tido tomado uma decisão há 6 meses atrás, economizaria esse dinheiro, porque a gente não consegue ver a realidade, a gente fica cego. Às vezes não vemos a realidade, não encontramos a solução que estamos e às vezes não conseguimos sair. Okay? Por outro lado, às vezes também é aquela coisa, não é? Às vezes só falta um bocadinho para a gente chegar lá, então eu acho que nós temos que pôr no prato da balança, perceber aquela diferença, e aí eu acho que é importante às vezes também nos aconselharmos com outras pessoas. Sim. Que conheçam o negócio, que tenham uma visão de negócio, que possam discutir. E dentro depois das várias opções que existem, okay, das várias estratégias que possam existir, nós em consciência decidirmos. Sim. Okay. E o que é que diria, só para terminar, um conselho emocional, que eu já vi que a Raquel é de pessoas, é de coração, é de mesmo de envolvimento, de relacionamento. Não que não estou a falar que é só amor envolvido nos negócios, nada disso, que as pessoas não me interpretem mal. Mas é uma pessoa de pessoas. Sim. E as empresas vivem de pessoas. Sim. Ponto. Sim. Não é? É um ponto. Não existe empresa sem pessoas. As pessoas, claro. As empresas dependem das pessoas, do conhecimento humano e do relacionamento humano. Sim. O que é que resumiria uma dica que todo empreendedor... Como é que um empreendedor pode começar um negócio pequeno, médio, grande, mas que tem um sonho? Não é que a gente já falou aqui que o empreendedor é sonhador, o empreendedor é apaixonado pelo negócio. Essa pessoa que está nos ouvindo, que é apaixonada, que tem um sonho, mas que quer aprender um pouquinho mais, uma dica da Raquel, de como é que ela pode aproveitar de tudo isso que nós falamos, do desenvolvimento pessoal, de características que possam impulsionar ela no negócio. O que é que seriam essas características, essas dicas? Olha, eu acho que é importante para quem estiver a pensar o negócio, ou que esteja o seu negócio e aquilo não esteja a funcionar, é trabalhar primeiro a sua visão estratégica, onde é que ele quer chegar, para poder definir um caminho para lá chegar. Trabalhar a sua identidade. Eu cheguei até aqui com todas as características, com todo o know-how que eu tenho, com todas as aprendizagens. Se eu quiser ir mais longe, eu tenho que me transformar numa nova pessoa. Então eu tenho que olhar para onde é que também, como pessoa, como empreendedor e empresário, onde é que eu estou e para onde é que eu quero ir. Okay? Então vamos ter que trabalhar o desenvolvimento interno de competências, não há volta a dar-lhe, e definir um bom planeamento estratégico. Okay?
perceber muito bem qual é o seu nicho, o que é que quer fazer, ter apoio, se calhar para ajudar a implementar o seu sonho, ok? E depois é um passo de cada vez. Agora, eu acho que se a pessoa tiver uma boa visão estratégica de onde é que quer chegar, perceber quais são as competências e o que é que tem de desenvolver a nível interno da sua própria identidade e um bom planeamento estratégico, conhecer bem aquilo, pronto, o que é que pode fazer ou começar a definir hoje o como, não é? Porque nós não sabemos tudo, não é? Mas eu posso começar a definir hoje um caminho. E tiver isso, eu acho que já tem pelo menos mais de 50% para ter sucesso. É que as pessoas não param para fazer isso, não. Né? É que nem 50% tenha. Vamos. E já está. Vamos. A maioria dos empreendedores é assim. Sim. E no seu caso tem uma grande vantagem, porque além de ser formada em gestão, também tem todas as competências e habilidades de desenvolvimento humano. Ou seja, é um combo aí maravilhoso para que as coisas deem certo. Não é? Mesmo assim, na altura, com a formação em gestão, a empresa não deu certo. Então, as pessoas também têm que entender que o conhecimento tem que estar sempre ligado a outras características. Claro que sim. Não é só ir para a faculdade, não é só estudar, não é só ser o mais inteligente da turma. Tem que ser ousado, tem que ser audacioso, tem que ser corajoso, não é? Sim, e tem que pôr em prática aquelas coisas que a gente aprende. Não é, Raquel? Sim. Olha, foi um gosto falar contigo. Eu adorei também este Temos muito o que falar, mas o tempo já está a acabar. Espero que as pessoas gostem. Eu acho que é um tema que a gente ficaria aqui o dia inteiro a falar de desenvolvimento humano. São muitas coisas. Não tenho conhecimento técnico na área, mas gosto de ouvir, gosto de estudar. Acho que a psicologia e o desenvolvimento humano é uma área assim, importantíssima para qualquer empresário. Mesmo que pequeno, as pessoas podem até desvalorizar. Eu sou pequenino, sou só eu. Só fazer, se calhar, aqui uma coisa para rematar. Se nós não estivermos bem dentro, se nós não estivermos bem connosco e não gerirmos bem, os nossos negócios, as nossas finanças, as nossas relações não vão funcionar. É verdade. O Samuel também fala muito isso. Eu quero repetir o seu lema. Eu sei que você é apaixonado pelas pessoas e pelo desenvolvimento pessoal. E o seu lema é inspirar pessoas e inspirar pessoas e organizações a ser o que as inspira. É serem e a fazerem aquilo que as inspira. Fala para a câmera, então. Então, a minha missão, o meu propósito é inspirar pessoas a serem e a fazerem aquilo que as inspira. Muito bom, obrigada. Obrigada, eu. Muito bom, adorei.